Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas primeiras impressões do S21 Ultra, o celular que eu acabei comprando em substituição do Note 20 Ultra, não porque precisasse realmente comprar, porque o outro estava ruim e este é muito melhor, mas porque eu preciso gerar conteúdo diferente aqui no canal. Então, como eu não tinha recebido ainda da Samsung, resolvi me antecipar e trazer por conta própria. Então, vamos dar uma olhadinha nesse celular que ele está bem mais interessante do que eu imaginava. Vamos nessa? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então, primeira coisa, né, eu comprei esse aparelho ciente das questões de superaquecimento, que todos estavam comentando, muita gente comentando por aí, inclusive amigos próximos, editores de grandes sites de tecnologia, relataram esse problema. Então eu estava ciente disso, mas eu queria ter a minha experiência. Eu acho que tem muita coisa boa e interessante embaixo desse capô aqui, então eu acho que valeu a troca e aquela história. Em primeiro momento valeu por conta do conteúdo, mas com o uso eu fui descobrindo outras coisas e eu queria compartilhar essas primeiras impressões com vocês. Bom, primeira coisa, ele realmente é mais pesado, ele tem um pouco mais de 200 gramas, eu sinto ele um pouquinho mais pesadinho, pouca coisa, tá? Mas um pouquinho mais pesadinho do que o Note 20 Ultra e ele por ser mais estreito, tá? Não sei se fica claro, né? Dá pra ver até onde o dedão alcança, ele é mais gostoso de usar, é mais fácil de usar porque a sua mão alcança todos os pontos da tela com um pouco mais de facilidade. Esse é o primeiro ponto. Por outro lado, ele é um pouco mais espesso, tá vendo? Ele é um pouco mais grosso do que, bem mais grosso do que o Note 20 Ultra. O Note 20 Ultra ele tinha uma aparência até bem interessante, que ele era bem fininho, era super fino, e aqui na parte do módulo da câmera, só que ele tinha um degrau bem elevado. Aqui existe o degrau, mas a sensação é de que ele é um pouco menos elevado. Também é grande, tá? Mas é um pouco menos do que no Note. Eu resolvi optar pela versão de 512 porque como não tem como usar cartão de memória, eu não quis correr o risco de ficar com menos espaço do que eu estava acostumado. Eu tinha 256 mais um cartão de 128, tá? Então ali eu tinha quase beirando os 400, então eu fiquei com um pouco de receio de dar um passo para trás. Então eu peguei de 512 também para poder testar o com 16 de memória RAM, tá? Que é bem interessante também. Então, em linhas gerais, eu gostei muito do aparelho. A tela tem um brilho que me surpreendeu, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas olha, eu estou usando aqui, ó, muito baixo, é onde eu deixo porque eu tenho pavor de ter a tela queimada por conta dos ícones ou de alguma coisa branca na tela sendo utilizada com frequência. Então eu sempre deixo um pouquinho mais baixo, mas a tela mesmo assim tem um brilho que visualmente me parece é uma tela mais bonita do que do Note 20 Ultra, que já era uma belíssima tela, tá? Como eu disse, o conforto na mão é excelente. A questão que eu gostei também bastante foi a questão da câmera, tá? Alguns pontos interessantes dessa câmera, eu vou fazer depois um review um pouco mais aprofundado, mas a primeira coisa que me chamou a atenção são os modos de câmera, né? Então eu tenho aqui um modo bem ampliado, ultra wide, eu tenho essa câmera normal, eu tenho o zoom de 3 e o zoom de 10, tá? Então isso tudo dá uma possibilidade de uso muito interessante. Outro ponto interessante é esse potencializador de foco, tá? Isso é muito legal, pelo seguinte, olha, eu vou tentar mostrar para vocês. Com ele, tem todo um trabalho de inteligência artificial nesse celular que permite que você tire macros sensacionais. Olha, eu estou aproximando e ele não distorce, ó, ele vai se ajeitando, ele vai ajeitando o foco aqui, ó, e ele não distorce, tá? Então você vê ali detalhes da poeirinha, do material usado, sem qualquer distorção. Então dá para tirar assim macros sensacionais de muito perto com essa câmera. Então é muito curioso porque ela não tem uma lente de macro, mas essa lente wide, ela junto com o trabalho da inteligência artificial acaba entregando, ó, uma macro absurda. Vamos ver se eu consigo acender de novo aqui. Mas olha, chega realmente
muito perto, ó. Então é um ponto bem interessante. De resto, é o software padrão da Samsung, tem o modo retrato, tem o modo Pro, tem o modo noturno muito eficiente, diga-se de passagem, vídeo profissional. Vídeo profissional, outro dia me perguntaram se tinha como escolher os microfones. Tem, ó, tem aqui esse Omni aqui, e aí você consegue escolher os microfones que você vai utilizar durante a gravação e controlar o ganho. Vídeo em retrato, visão do diretor, que aí você consegue transitar, passear por todas essas câmeras, por todas as lentes, ó. E a frontal também você consegue colocar aonde você quiser. E ainda você pode dividir em duas, você pode escolher todo o posicionamento. É bem interessante, gente, é bem legal essa visão do diretor. Seguindo aqui, vamos voltar. Opa. Não é possível ampliar, tudo bem, gente. Apanhando um pouco do software, mas vamos lá. Aqui. Então, voltando aqui, eu ainda tenho no finalzinho um mais que me entrega o rabisco em realidade aumentada, panorâmica, um modo comida, o slow motion, super slow motion, né, o câmera lenta e o time-lapse. Além de uma parte aqui de IR, que tem bastante coisa legal. Eu não uso com muita frequência, mas ok, tá lá. E o Bixby Vision. Outro ponto interessante, ó, você pode usar aqui na foto normal, vou mostrar para vocês, ó, você ainda tem a possibilidade de criar os seus filtros, olha, então eu ainda vou pegar as minhas fotos aí que eu usava como filtro, dá para criar os filtros, tem como colocar o modo rosto e fazer aquelas brincadeiras normais. O aquecimento dele é uma coisa que muita gente pergunta. Ele aquece mais sim do que o Note 20 Ultra, tá? Eu não acho que é mais do que uns 5 graus a mais, mas você sente. Claro que quando você está com o aparelho na mão direto é muito mais sensível do que se você estiver usando uma capinha, tá? Então é uma coisa que dá para sentir, mas não mata ninguém. Bom, então a câmera, o que eu achei? Só para fechar, gente, ter mais possibilidades de zoom e ter um zoom ótico de 10 vezes, eu achei sensacional, achei muito legal, ó. Vou tentar mostrar alguma coisinha aqui para vocês. Por exemplo, ó, aqui o modo macro, dá para tirar fotos desta forma, por exemplo, tá? Aqui dá para fazer umas brincadeiras aqui com a lua e tirar umas fotos bem interessantes, mesmo da cidade, que tem nuvem, tem um ambiente que não é dos melhores, tá? Dá para tirar fotos assim da janela, tá? Aproveitando aqui um pedacinho mínimo aí do pôr do sol, mas dá para tirar fotos assim. Então, de uma forma geral, olha, dá para você fazer muita coisa, dá para tirar umas fotos muito interessantes, tá? Então, gosto muito deste tamanho de zoom aqui, até vou mostrar uma sequência de fotos para vocês, ó, da janela de casa. Olha só o que aproxima e mantendo uma ótima qualidade, ó. Aqui que eu perdi, que aqui eu tô com 100, né? Mas até aqui eu tô com uma qualidade bem interessante, bem utilizável, tá? Então, realmente, perguntar, mas o zoom faz tanta diferença assim? Faz. Realmente, pro meu ponto de vista, ainda mais em época de distanciamento social, faz muita diferença, assim, é muito legal ter um zoom grande dessa forma. Agora, seguindo em frente, por que eu estou utilizando ele como celular principal? Alguns pontos, na minha opinião, foram resolvidos aqui com relação ao Note 20 Ultra. Primeiro, agora eu vejo que eu consigo utilizar a 5G em lugares que eu não conseguia com o Note 20 Ultra. Então, essa questão da frequência 5G, eu sei que não é 5G de verdade, aquela história toda, mas é mais rápido do que a 4G, é fato, e ela funciona nesse celular. Não fica aquela confusão dele se perder e acabar até muitas vezes indo para 3G em vez de ir para 4G. Então, realmente, esse ponto está resolvido. Segundo ponto, é muito interessante você poder voltar sempre com o gesto, não importa aonde você esteja. Eu posso estar em qualquer ponto, por exemplo, do Instagram, eu sempre vou ter como voltar, né, direto, ó. De qualquer ponto eu volto, eu saio só com o gesto. Isso para mim é uma usabilidade bem legal. Segundo ponto,
a câmera com zoom, né? Como eu disse, muitas vezes eu estou dentro, o máximo que eu vou fazer é dar uma volta de carro, né? No meio da pandemia, para sair um pouquinho, para calibrar o pneu do carro, abastecer e manter o carro funcionando. Então, poder primeiro, tirar foto com zoom, para mim com zoom de verdade, um zoom robusto como esse, de até 10 vezes, é muito legal, muito útil. Segundo, fazer os pagamentos com a digital na tela, quando eu estou de máscara, é um ponto que realmente estava complicado. Toda vez que eu ia fazer qualquer pagamento, mercado, farmácia, coisas que dá para fazer, né, no meio da pandemia, eu tinha que digitar minha senha na frente do caixa, e eu não gosto de fazer isso. Nem sempre é legal, você não tem proteção nenhuma, não é como um POS que você tem um pouquinho de proteção, você põe para o lado e tal. Então, você digita na frente de todo mundo ali, tua senha é chato. Aqui você colocou a digital, vai embora. Primeiro ponto, outro ponto, quer dizer, interessante. E para fechar, eu acho que a possibilidade de usar a caneta foi assim um diferencial sensacional. Antes que me perguntem, né, aqui eu vou colocar só para vocês verem, essa capinha com a caneta adiciona um pouco mais de lateral aqui, mas ele fica com a pegada do Note, ele fica com a largura do Note, a sensação é essa. A caneta vai perder fácil. Outro dia alguém comentou, isso aí deve perder pra caramba. Não perde, gente, isso aqui parece estar colado, ó. Não tem como, ó, não sai de jeito nenhum, tá? Perdemos os gestos. Perdemos, mas pelo menos para o meu uso no meio da pandemia, eu não faço apresentações com o celular mais. Eu fazia quando eu ia para alguma reunião e não queria levar o Note, o Note da empresa poderia não aguentar a reunião inteira. Agora, eu tô trabalhando de casa, gente, então eu não preciso mais dos gestos. Usava o gesto para fazer o zoom e não sei o que. Não, eu achava chato aquilo, eu achava legal para mostrar para os amigos, mas no dia a dia nem sempre funcionava tão legal e era mais chato do que ir lá na tela e mexer de uma vez, tá? Agora, a parte mais interessante, na minha opinião, da canetinha está aqui presente. São todas essas funções de recorte, é a possibilidade de fazer uma anotação, é a possibilidade de fazer uma edição numa foto, num vídeo. Então, realmente, ter a canetinha aqui é a sensação de ter um Note um pouco mais capaz, com um zoom decente, bem mais legal, né, do que o zoom de 3 vezes, o zoom de 3 ótico e de 10 ótico, então bem mais legal. E num aparelho que tem ainda 500 mAh a mais de bateria, tá? Isso tem se traduzido em horas a mais de uso? Tem, tá? Para o meu uso ele tá realmente aparecendo. Deixa eu ver se eu acho aqui uma captura para mostrar para vocês, ó. Eu não sei se eu fiz essa captura, mas se não eu vou ficar devendo, mas vou mandar para vocês em breve. Resumindo, gente, eu consegui aqui com 30% da bateria, quase 7 horas de uso, com 3 horas e meia de tela. Eu achei bem razoável. Tive algum travamento por aquecimento? Ainda não. Fiz o teste de gravação 1080 a 60 frames, aqueceu, mas não travou. Vou fazer testes em 4K para ver se acontece algum problema. Gravei nesse teste 11 minutos de gravação e o aparelho suportou tranquilamente. O aquecimento não foi diferente do aquecimento do Note 20 Ultra, tá? Então não chegou no ponto de travar. E é isso, gente. Eu acho que o aparelho está melhor do que eu imaginava e é uma ótima alternativa para a linha Note. Não tem o que falar. Quem reclama, fala, não é uma gambiarra, tal. Gente, isso aqui abre uma porta sensacional para qualquer aparelho, até de repente um com preço um pouco mais convidativo, por que não se transformar num Galaxy Note. Então eu acho bem legal essa ideia, quero ver chegar nos dobráveis, quero que o dobrável tenha uma tela que seja resistente à caneta, que aí eu acho que cada vez mais nós ficaremos menos dependentes da linha Note e teremos aparelhos que agradam vários tipos de usuários. Por exemplo, só para citar, a minha esposa acha o Note muito largo, então ela poderia comprar um desse e usar com uma capinha dessa, ou a capinha transparente comum, e ele seria um aparelho mais estreito e mais interessante para as mãos, né, femininas, do que um aparelho da linha Note que é mais quadradão, que nem todo mundo gosta daquele formato. Então, acho que é isso aí.
Bom, pessoal, então é isso. No final das contas, o que era uma troca para gerar conteúdo para o canal acabou sendo uma troca bem satisfatória, que eu comentei com vocês. Gostei sim de ter esse gás a mais, essa bateria extra. Gostei da possibilidade de poder utilizar ele como Note, né, com essa capinha, ou como linha Ultra ou linha Plus, até é semelhante a Plus, porque ele é mais estreito, quando eu não precisar da caneta, quando for para algum lugar que eu só vou tirar fotos, só vou me divertir, eu vou fazer, sei lá, um passeio de carro só pela cidade e voltar, então eu não preciso de uma capinha tão larga com a caneta, porque dificilmente eu vou utilizar. Então é legal ter essas opções, ter um bom zoom, ter uma boa bateria, ter uma performance excelente. Já testei alguns jogos, depois vou fazer uns testes de velocidade para mostrar para vocês, mas o aparelho por hora, apesar do leve aquecimento a mais do que o Note 20 Ultra, tá dentro do razoável, tá dentro do esperado e tô feliz com ele, me surpreendeu positivamente, está melhor do que eu imaginava, tá? Acho que quem tem o Note 20 Ultra deve trocar por ele? Não, não precisa, tá? Só se você quiser muito, muito mesmo, duas coisas. O zoom e a câmera macro. Se você vai precisar para o trabalho, sei lá, trabalha com pequenos objetos, ou para as mulheres trabalham com, sei lá, vai tirar foto de bijuteria, alguma coisa assim, pequenininha, é legal, porque a câmera macro aqui faz uma diferença, realmente é bem superior à câmera macro do Note 20 Ultra. Agora, se não for o caso, fica com o teu Note feliz mais um ano, pelo menos, né, que ele ainda vai longe tranquilamente. Dá para esperar o próximo se realmente ele chegar ao mercado, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de primeiras impressões do S21 Ultra. Espero que tenham gostado. Um grande abraço para vocês e até a próxima.